Olá, boa noite, no ar o PUC TV Esportes deste domingo, dia 4 de maio. Acabou agora há pouco em Belo Horizonte, terceira rodada do Brasileiro Série A, e o Goiás venceu o Atlético Mineiro por 1-0, gol do volante Davi. Aliás, já vamos mostrar o gol, hein? Antes mesmo do boa noite dos nossos comentaristas, Ramon ajeita de peito, a zaga do Atlético Mineiro afasta mal e o Davi acerta um chutaço, tem um desvio no meio do caminho, se não me engano, do Hever. Do Otamendi, né? E a bola morre na gaveta, coisa linda, gol do Davi, gol do Goiás. E o Goiás venceu 1-0 o Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho, na sequência do programa, todos os detalhes da segunda vitória seguida do Goiás. E ontem, duas derrotas na Série B, do Vila Nova para o Avaí por 1-0 aqui no Serra Dourada e do Atlético para o Vasco no Rio de Janeiro por 3-0. Hoje no programa comigo, o Cleison Teixeira e o Dante Keller. Tudo bem, Dante? Boa noite. Tudo bem, Pasquetto? Boa noite, Cleison, boa noite, amigos. Futebol é isso aí, não tem muito segredo. É claro que nem sempre acontece, mas quem tem mais conjunto, quem joga junto há mais tempo, quem não tem aquele negócio de ter um ídolo no time, que o time joga pelo conjunto, sempre consegue resultados bons como esse do Goiás. Tudo bem, Cleison? Tudo, Pasquetto. Boa noite a você, boa noite ao Dante, boa noite aos amigos de casa. Pois é, e apenas o Goiás, que era o time que teria maior dificuldade nesse final de semana dentre os goianos no Campeonato Brasileiro, não que o Atlético teria vida fácil contra o Vasco da Gama, mas foi quem trouxe a vitória nesse final de semana. O Atlético, apesar do placar de 3-0 para o Vasco, o Atlético fez um bom jogo, encarou de igual para igual o Vasco aproveitou melhor as oportunidades. E o Vila Nova decepcionando. No Serra Dourada perdeu para o até então lanterna Avaí. E já na próxima rodada o Vila vai ter agora o novo lanterna da Série B novamente no Serra Dourada. Será que vai perder de novo? Bom, e você faz o programa com a gente pelo 62-9693-4800. É o número do nosso WhatsApp. Um abraço para a moçada que está lá no Estação do Chopp. Parece que aqui no setor universitário. Vila Nova, né? Na Vila Nova? É. Estação do Chopp. Eu não sei se é no setor universitário ou na Vila Nova. Se tá numa estação do Chopp, tá bem, né? O cara tá bem. O pessoal tá assistindo a gente lá. Um abração para todo mundo. O intervalo é rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Completa linha de máquinas, ferramentas, motores estacionários, rodas, rodízios, adesivos, equipamentos de proteção individual e artefatos de borracha em geral. Fica na Praça OK em Campinas. Tem estacionamento próprio. Telefone 3291-9400. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Aô, moçada! A Celaria Gaúcha é a loja do cowboy. E para deixar o peão traiado, tem completa linha de botas, chapéu, cinto e fivela country com vestuário completo das melhores marcas. Garrote, HB pra lana, cure com descontos especiais. Celas pra laço, tambor e toda a linha de arreios, com fabricação própria da Celaria Gaúcha. Quintino Bocaiúva, número 357 em Campinas. Telefone é o 3223-6427. Você é aluno de Engenharia, Design e Arquitetura. Volta às aulas é com a Papelaria Técnica, a papelaria mais técnica de Goiânia. Temos toda a linha de materiais técnicos científicos e papéis especiais e o melhor preço. Traga sua lista e comprove. Tudo em até 3 vezes sem juros. Papelaria Técnica, a técnica que você precisa está aqui. 3922-7124. 3922-7124. Quando eu recebi a notícia de que eu passei os melhores dias da minha vida, me permitiu estudar em uma universidade particular do porte da PUC. Não preciso me preocupar com a mensalidade. Atualmente eu faço iniciação científica na área da computação forense. Hoje eu tenho 50% do vestibular social e 50% de financiamento. Então eu pago 0 de mensalidade. Essa oportunidade que a PUC dá é excelente. Vestibular Social PUC. Inscrições até 13 de maio. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes e já tem uma cutucada
Eu não sei de quem que é, que não deixou o nome. Amir Sabag, não. Dante, que também... Ah, não. Dante lembrou desses dias aqui, J. Risada, Leleco, Amir Sabag. Eu vou tentar lembrar o nome aqui. Mas aqui, ó. Pasqueta, a imprensa disse que o Flamengo era ruim, o Criciúma era ruim e o Atlético Mineiro é ruim também? Esse time do Atlético Mineiro que jogou é limitado, é um time sem entrosamento, tem que ressaltar isso. Uma vitória justa do Goiás, o Goiás mereceu o resultado, jogou bem. É uma equipe que encarou o Atlético Mineiro, primeiro jogou recuado da forma como vinha jogando, depois viu que o Atlético Mineiro tinha deficiência, o Goiás foi pra cima e venceu. Agora tem que ressaltar que de titular mesmo do Atlético Mineiro, quem jogou foi o Vitor no gol, o Hever na defesa, na zaga, e o Fernandinho no ataque, além do jogo que começou e saiu com 18 minutos do primeiro tempo. Aliás, machucado. corre o risco na convocação da seleção brasileira. Eu até achei que ele saiu meio com medo, porque o Jackson deu umas 2 entradas boas nele no início. Feias. Como tem convocação na quarta-feira, ele já sentiu, falou, acho que se eu ficar deu aqui eu vou machucar. Deu uma segurada, né? Saiu mais cedo, deu uma segurada, mas o Atlético Mineiro não tinha os laterais titulares, não tinha o Leonardo Silva, que é o companheiro do Hever na zaga, não tinha o meio-campo titular, né? E dentre eles o Ronaldinho Gaúcho, que é a principal estrela, e não tinha o seu ataque titular, que era o e que também tem um pelo detalhe, jogo, pelo Diego o Tardelli. Goiás não tá nem aí com a paçoca. Claro, gosta de ser serviço dele, gosta de fazer isso. Até porque, foi lá e ganhou, ué. Até porque o Goiás, ele entra em campo, ele não se preocupa com uma estrela, vamos supor, é um Jô, é um Ronaldinho, não. O Goiás tem uma equipe, tem um time que joga junto há muito tempo e que se por acaso um não jogar, tem outro ali para entrar no lugar. Talvez até seja aquele Léo Bonatini, que às vezes pediram ele muito no início do Campeonato Goiano, depois passaram a falar que não serve. Não, o Goiás tem um grupo e se tiver um jogador fora, entra outro no lugar e faz a mesma coisa. Bom, o Goiás é assunto para daqui a pouco, já tem muitas mensagens aqui sobre a vitória do Goiás e a derrota do Vila. Eu aguardo também as mensagens dos atleticanos. Aliás, o Atlético é destaque agora, Atlético que ontem perdeu para o Vasco por 3-0. Em São Januário, a primeira boa jogada foi do Atlético. Descida pela esquerda, João Lucas cruza e a zaga do Vasco afasta. Wagner Carioca na sobra, bate para fora. Logo depois, Marquinhos sofreu falta. Douglas bateu com muita categoria. Sem chances para o goleiro Márcio. 3 minutos do primeiro tempo. 1-0 Vasco. Nesse lance, Diego Renan arrisca de fora da área e Márcio coloca a bola pela linha de fundo. O Atlético chegou com Wagner Carioca, que cobrou falta. O volante Marcos Vinícius fez o gol de cabeça, mas a arbitragem já havia parado o lance, marcando impedimento. Grande jogada de Marquinhos, que tocou para Iago, que na hora do chute foi travado pelo zagueiro atleticano. O Atlético chegou de novo com Júnior Viçosa dentro da área, para lá e para cá. O atacante atleticano bate e a bola toca na mão do zagueiro Luan do Vasco. Foi pênalti ou não? Reclamação dos jogadores do Atlético. Agora já é bola do segundo tempo. O Atlético começou em cima, mas o primeiro bom lance foi do Vasco, com o paraguaio Aranda, que acertou o travessão do goleiro Márcio. Nesse lance, Iago recebeu e bateu para a defesa do goleiro atleticano. O segundo gol do Vasco saiu aos 25 minutos do segundo tempo. O lateral esquerdo Marlon recebeu livre e bateu alto na saída do goleiro Márcio. 2-0 Vasco. O Atlético ainda chegou com Fábio Lima, que bateu por cima do gol. E aos 43 minutos do segundo tempo, o Vasco fechou o placar. Felipe Bastos chutou de fora da área. A bola tocou na trave e no rebote, Marlon fez mais um, o segundo dele, o terceiro do Vascão. 3-0 Vasco e o Atlético continua sem vencer no Brasileiro Série B. Bom, e aqui fora do ar a gente comentava que esse Marlon, quando esteve aqui no Vila, foi em 2011, quando o Vila caiu para a Série C, não foi bem, também pegou um time muito desarrumado, uma bagunça danada e acabou dispensado. Depois disso foi para o Criciúma, titular absoluto Série B e Série A, e agora está no Vasco e ganhando oportunidade. Mas vamos lá sobre o jogo do Atlético ontem, Dante. 3-0,
O Adson, depois da partida, não sei se você teve a oportunidade de ouvir, reclamou demais da apatia dos jogadores, mas reclamou muito. 3-0 e o Atlético segue sem vencer na Série B. Eu nem diria apatia, eu vou reclamar de um fator diferenciado. Eu acho que o gol do Vasco da Gama, ele ocorreu e a equipe do Atlético tinha todas as possibilidades de reagir. Aí, só, por favor, corta pra mim aqui, assim, só um segundinho pra gente ver um negócio aqui. Se você pega o Juninho, se você pega o Viçosa, se você pega aquele meio-campo que veio do Vila Nova, o Jorginho, se eles batem na bola assim, o que é o normal, eles vão conseguir um êxito. Mas se eles chegam no Rio de Janeiro para achar que agora chegou a hora da gente bater assim, aí a chance de acertar já cai 50%. Você acha que teve muita firula? Não, muita coisa. Olha o lance que o Viçosa chegou na cara do gol, dribla pra lá, pra cá, e depois na hora de finalizar ele, vai dar uma cavadinha. Ah, faz favor, cara. Esses jogadores do Atlético, eles estão achando que tem que jogar de um jeito aqui em Goiânia. Alguns, tá? Esses 3, especificamente. Agora o Dezinho é o meinha lá do Atlético. Que entrou depois. Como é que é o nome Fábio dele? Lima. Fábio Lima, presta a bola aqui. Aí ele já acha que lá no Rio de Janeiro é hora de mostrar o futebol e, ó, Fábio Lima, que me perdoe, eu não gosto de falar uma coisa logo no início de uma carreira de um jogador. Mas ele tem que mudar muito a personalidade dele, a maneira dele jogar e de se achar. Ele se acha. Esse menino se acha. Ele faz um jogo bom e some. E aí ele fez um lance bom no jogo e sumiu. Então, meu amigo, o Atlético foi querer fazer graça e olha lá, ó. Olha lá. Ó, Toquinho. Ah, vai pintar macaco, rapaz. Ele, o Juninho e o Jorginho. Não, eu nem coloco o Fábio Lima nesse negócio. O Fábio Lima é pior que isso aí. Ô Cleison, e a derrota do Atlético ontem 3-0? O Atlético, apesar dos 3-0, ele teve um bom momento na partida, né? O Vasco vai vencer por 1-0 e o Martelotti foi muito feliz na volta do intervalo quando ele mudou a postura do Atlético. Ele botou o Atlético com um jogador a mais no meio campo, um jogador que foi no caso do Fábio Lima, tirando o Wagner Carioca, que saiu inclusive machucado, né? Sentiu a virilha. Sentiu no primeiro tempo. E com a entrada do Fábio Lima, o Atlético ganhou mais força no meio campo. O Vasco foi no esquema 4-3-3. O Vasco teve 3 atacantes, sendo que 2 abertos e o Thales enfiado entre os zagueiros do Atlético. E dava espaço no meio campo. Até então o Atlético não tinha vantagem, porque o Jorginho, principalmente no primeiro tempo, ele se preocupou muito em marcar as subidas do Marlon pelo lado esquerdo de defesa de ataque do Vasco e direito de defesa do Atlético, deixando com que o Pedro Bambu fizesse a marcação do Marquinhos, que foi um dos principais jogadores do Vasco da Gama nessa partida. E com essa mudança, o Atlético ganhou o meio campo e teve 10 minutos de total pressão em cima do Vasco. O Atlético pressionou o Vasco, mas o detalhe, não chutou em gol. O Atlético deu 2 chutes quando o Atlético foi soberano diante do Vasco. O Atlético deixou o Vasco acuado em São Januário. O Vasco, com 10 minutos do segundo tempo, o Vasco ainda não tinha passado no meio campo. Só que o Atlético não produziu o suficiente para poder fazer o seu gol. Com 10 minutos, o que aconteceu? O Adilson Batista viu que a situação estava difícil, ele tirou o Marquinhos e colocou... Aliás, é bom esse Marquinhos, hein? Exatamente, e colocou o Aranda, né? Colocou o Aranda, volante, que fechou o meio campo. O Vasco passou a igualar o meio campo e o Atlético, a partir de então... até viveu momentos de igualdade com o Vasco da Gama, mas depois de piorar a situação, o Martelotti, que tinha acertado com a substituição no intervalo, ele tirou o Juninho. Ele justificou depois, porque eu não cheguei a ouvi-lo. Ele justificou a saída do Juninho. Ele tirou o Juninho. O Juninho, pra mim, só saiu por 2 situações, machucado ou cansado. Acho que foi por cansaço. E aí o Juninho depois não falou sobre isso. Porque teve um lance de escanteio no segundo tempo, que o Jorginho tocou pro Juninho, ele foi devolver a bola. Sabe quando o cara tá sem perna que devolve a bola toda torta? Bate assim, no meio dela. Exatamente. Foi o lance que eu vi, que ele foi querer bater aí ele devolveu, com o lado de fora do pé. Ele devolveu o quadrado. Eu acho que a justificativa de tirar o Juninho é uma só. Jogou nada. Pois é, e aí a partir desse momento entrou o Josimar, que não acrescentou absolutamente nada. Entrou perdido, coitado. Ele estava totalmente perdido na partida, ele perdeu os 2 lances que ele disputou e depois foi apenas uma figura decorativa em campo. Vamos dar uma olhada no lance que o Atlético reclama de penalidade. É o lance polêmico do jogo. O Viçosa entra na área,
dá 2 cortes no Luan, bate. A bola toca na coxa do Luan, nós temos a imagem de baixo depois. Toca na coxa do Luan e vai no cotovelo dele. Eu falei no off, na mão, mas não, bate no cotovelo. Ó, dá uma olhada, ó. Exatamente. Pra mim, pênalti. Pasquete, você tá doido? A tal da intenção, não sei o que tem. Pra mim, pênalti. Foi igual o lance do Arthur contra a Ponte Preta. Não foi. Que a bola, eu quero me referir ao seguinte. A bola toca na coxa do Arthur e vai na mão dele, pênalti. Ali a bola toca na coxa do Luan, toca na coxa dele e vai no braço, pênalti pra mim. E pra você, Dante? Se joga na bola com os braços abertos pra abrir o leque de defender a bola. Aí é pênalti. O outro do Atlético aquele dia, o Arthur estava com o braço quietinho no corpo aqui. Mas você dá um carrinho com o braço pra baixo? Você dá um carrinho com o braço pra baixo? Eu não dou carrinho de jeito nenhum, né? Não tem como você dar um carrinho com o braço pra baixo. Mas se você abre os braços e se joga na frente da bola, se você vai com os braços abertos, você está querendo interceptar a bola e usando mais espaço. Pra você foi pênalti? Pênalti, claro. E pra você, Cleison? Eu vou na linha de que pra mim foi como o lance do Arthur. No final de semana passado eu disse que pra mim não foi pênalti aquele do Arthur, e esse pra mim também, da mesma forma, pra mim também não foi pênalti. Ele até dá o carrinho ali, a bola bate, assim como foi com o Arthur, bate na coxa, vai no braço. Ele não tinha intenção de levar vantagem com esse braço ali, pra mim também não foi pênalti. Assim como o árbitro pra mim errou na partida do Atlético com a Ponte Preta, onde ele marcou o pênalti do Arthur. E lamentei muito ontem essa situação, essa falta de critério da arbitragem. Não desse árbitro, né? Mas da arbitragem brasileira de um modo geral. Porque tem árbitro que para um árbitro é falta, para outro não é falta, para um é vantagem, para outro não é vantagem. Alguns dão cartão amarelo, outros já dão cartão vermelho direto. Então tem que ter uma uniformidade. Cada cabeça uma sentença, inclusive, né? Não tem jeito. Inclusive, nós aqui da imprensa também colaborarmos um pouco, somente a imprensa nacional, que eu digo, porque chega na imprensa nacional, o cara faz uma falta, não, na Libertadores pode, não, na Liga dos Campeões pode, mas no Brasileiro também não pode, não é falta do mesmo jeito, não. A mesma falta que existe lá, existe aqui também, ué. Quem tem mais nome, a Ponte Preta ou o Atlético? Imagino que seja a Ponte, imagino. Claro. Quem tem mais nome, o Vasco ou o Atlético? O Vasco. Nos dois casos, que são casos diferentes, o Atlético, que tem menos nome que os dois, foi prejudicado nos dois. Aqui, Dante, o Douglas faz uma pergunta pra gente. Um abraço, Douglas. Ele é torcedor do Atlético. Ele acha que o Atlético tem um buraco na zaga pelo lado direito da defesa. O que vocês acham? Parabéns pelo excelente programa. Ali do lado direito joga o Arthur com o Pedro Bambu, né? Pedro Bambu, exatamente. Tem negócio de e buraco. O Jorginho tem ajuda. Um momento ou outro que acontece alguma coisa e a melhor posição do Bambu é exatamente disponibilidade, vontade, correr, tentar o máximo possível. Não vejo negócio de buraco. Futebol é muito complexo. Acontece um momento ali, não significa que o Atlético tem um buraco na defesa. Isso aí. Sabe por que disso? Não vejo isso. Porque os gols do Vasco saíram do lado direito de defesa do Lado Atlético. do Aí o torcedor, de repente, acha que o lado direito do Atlético é deficiente. Eu concordo com o Dante, não é problema do lado direito do Atlético. O problema foram jogadas circunstanciais. O Vasco foi mais feliz. O Vasco no primeiro gol, aquele Marquinhos muito liso, rápido, o Atlético tinha 3 jogadores na sobra, além do Lino, só que ele estava numa situação boa, ele ia finalizar da entrada da área. O Lino, para mim, fez inclusive uma falta providencial. O Douglas foi muito feliz na cobrança da falta. E nos outros 2 gols, o do Marlon, lateral esquerdo, na área, a bola no rebote, né, a bola, o terceiro gol já num rebote na trave, o cara foi feliz, e no outro uma tabela e uma visão muito boa do jogador do Vasco da Gama, que lançou ali no espaço, né? Então, sim, eu gosto de basear meus comentários em entrevistas que eu ouço. Eu ouvi o Zico falar que o jogador de hoje precisa ter mais humildade para bater na bola. E é o que faltou para o Atlético ontem, chegar no Rio de Janeiro e achar que lá vai arrumar um emprego batendo com a perna torta. Boa noite, Pasqueto. Acho que faltou atitude ao Atlético contra o Vasco. Pergunte ao Dante e ao Cleison o que eles esperam do Atlético para o restante da Série B. Parabéns pelo programa. Aqui é o Pedro do setor central. Aí eu informo que o Atlético joga quarta Copa do Brasil contra o ABC, lá em Natal, e já fica em Natal para o jogo diante do América de Natal, sábado que vem, na Arena das Dunas. Com 3 rodadas, dá para tirar alguma base, Dante, ou não? Não, dá para tirar uma base com o que o Atlético levou para o campeonato. O time é campeão goiano, não é por acaso, tem um técnico muito bom, tem jogadores de muita moral para mim, e ele pode sim chegar nas melhores posições, desde que não haja essa situação de se acomodar no começo do campeonato. O Atlético tem disso, né? Tem. E ontem o Adson já voltou a falar, dar umas cutucadas no Valdivino.
dirigente tem que aparecer, não sei o que tem. Mas tem que falou ver quem de manda novo. lá, se é o Valdivino ou o Adson. Não, o que eu acho assim, cada um no seu lugar. Se o Valdivino não tá lá, é porque eu acho que ele tá caçando dinheiro, inclusive, para pagar o Adson. Então o Adson ganha bem, e dizem que ganha, é para ficar ali. Ali você que administra, bichão. Você administrou até ontem, não vai administrar mais? Vai ficar reclamando? Chorando as pitangas? A realidade do Atlético é essa. É igual o repórter novo, e eu já fui, você já foi, Dante, viu, Cleison? Que quer começar a trabalhar em rádio, e aí vê as rádios grandes, e quer cobrar condição de trabalho para os nossos chefes aqui. Você tem que ter uma condição mínima, mas eles querem demais. Quer condição de trabalho ótima, maravilhosa, que talvez a gente não tenha aqui, é fácil resolver. Rua do Russell, bairro da Glória, Rio de Janeiro. Rádio Globo. Manda um currículo para lá e tenta a sorte. Eu tentei numas 15 fora de Goiânia. Não fui capaz para isso, não dei conta. Currículo? Ih, mandei demais. Quer coisa boa? Demissão, tenta Corinthians, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique. A vida é assim. Ou então você se estabeleça aqui e tente fazer o melhor aqui. O que você acha do Atlético para a sequência da Série B? Eu acho que o Atlético precisa ter a mesma vontade que ele teve na primeira rodada contra o Boa. Tendo aquela mesma disposição, aquela mesma vontade que o Atlético conquistou um empate lá em Varginha, inclusive merecia até ter saído com a vitória em função do que fez, principalmente no segundo tempo, o Atlético para mim tem condições de fazer uma boa Série B. Agora essa questão do Adson reclamar, a falta da presença do Valdivino Oliveira, que é o presidente do Atlético, eu acho isso para mim irrelevante. O que não pode faltar é ele, Adson Batista, porque ele é o homem do futebol. O Valdivino já falou diversas vezes, o futebol é do Adson, eu cuido da parte administrativa. Talvez venha uma mensagem nas entrelinhas essa situação. De novo, mas é ruim diretas, isso. né? Eu acho que o Adson, nesse momento, ele tem que dar tranquilidade. Ele que é o cara que tem que passar tranquilidade pro elenco atleticano. Se tem problema financeiro, tente resolver essa situação lá e dar tranquilidade para a equipe, porque realmente aquela mesma vontade que o Atlético teve na primeira partida, faltou um pouco ontem contra o Vasco da Gama, em boa parte da partida. Mesmo com o Atlético, para mim, não fazendo uma partida tão ruim, não. É isso aí, ó. Falamos 25 minutos do Atlético, viu, Demerval? Se você for ligar aqui hoje, Beneval, desculpe. Beneval, 25 minutos do Dragão, hein, Beneval? Você está falando do Demerval Pimenta, que o Não, Demerval Pimenta também é atleticano, é atlético, só que né? ele ligou aqui reclamando do Dragão. Beneval, 25 minutos, você não vai ficar grilado comigo, nem você, nem o Joaquim Rocha. Conheça a Vivar Imóveis e Decorações, o que há de melhor em móveis cromados, em alumínio, em acrílico, com qualidade e preço justo. Na Vivari você encontra uma completa linha de banquetas, cadeiras, mesas, sofás e poltronas e muito mais. Na Vivari você tem elegância, conforto e qualidade, que deixam o seu ambiente mais aconchegante e requintado. A Vivari fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1811, o telefone é o 3541-0577. Tem uns abraços aí, Dante? Eu tenho uns abracinhos aqui, o senhor Ronaldo, fiquei conhecendo o Ronaldo Assis, aliás, e o Antônio Coelho, são dois amigos que se movimentaram no Facebook para entrar em contato com a gente, além do seu Hernani, a dona Cláudia e o Marcos, que eu fiquei conhecendo lá em um bar próximo ao Flamboyant. Hoje eu me lembrei de você. Oba, obrigado. Lá no programa do Malandrinho, de 1 às 3, lá na Bandeirantes 820, o Raimundinho, que mora em Nerópolis, né? Ex-jogador do Goiânia, do Vasco e de mais de um monte de time, né? Não, ele veio de Nova Lima, Vila Nova de Nova Lima, ele Jogou veio do interior de São Paulo, interior de Minas. Ele tem um dado que eu acho que ele deu vontade de falar. Aí o Evandro, mais um Malandrinho, que você ouviu o programa? Eu ouvi um pedaço. Eles perguntaram qual foi o grande momento da sua vida. Eu iria dizer que foi estar no jogo em que o Pelé fez o 1000º gol. E ele não falou esse? Não falou. Então tá legal. Vamos lá com Vila Nova. Você assistiu o jogo, Dante? Vila Nova? É. Eu queria falar, eu queria não ter assistido. Vou falar depois. Você assistiu, Cleison? Assisti. Acompanhei. Não foi fácil não, hein, moçada? E o Vila perdeu 1-0 para o então Lanterna Avaí. Quem vem com as informações é a Luciana Vitorino. O torcedor colorado não se importou e elegeu o jogo do Vila para o programão de sábado à noite. Mesmo com o clima bom para ficar em casa, até a criançada compareceu, não se importando com a temperatura. Até a bandeira servia para aquecer. E mesmo diante de tanto apoio, o Vila mais uma vez mostrou que não está pronto.
não está apto, não está aprendendo com os erros. Tudo isso com 20 minutos de jogo. E para quem achou que Sotero seria titular, enganou. Léo Rodrigues até que deu um fio de esperança, mas a individualidade o perseguia. Almir até tentava alguns lançamentos e chutes de fora da área, mas sem perigo para o goleiro estreante, Wagner. A impaciência do torcedor era gritante. Imagina o treinador. Se o ataque não correspondia, a defesa respondeu à altura depois das críticas do jogo passado. O Avaí chegou pela primeira vez com Anderson Lopes, mas sem perigo. Cristiano mandou muito bem, até conseguiu essa jogada, mas na hora de finalizar faltou aquela força. Com o jogo assim, até o frio foi embora. Mas para outros, o sono chegou. Resultado, sem nenhuma força ofensiva, a torcida não se importou e voltou a vaiar o time na saída para o vestiário. O intervalo não acalmou os torcedores, mas permaneceram para ver o que vinha de diferente pela frente. Nada mudou. Sidney Moraes preferiu continuar com a mesma equipe que não rendeu em campo e deu a sua última chance. Mas, pelo visto, o arrependimento bateu. E quem usou da fragilidade do Colorado foi o Avaí, que por pouco não fez esse de voleio. Almir se soltou mais em campo, desta vez mais próximo ao ataque, e deu esperança ao torcedor, que fazia de tudo para não perder o lance. Se alguns escolheram o sábado para curtir um jogo, outros que não tinham o que fazer foram para o estádio brigar. E o jogo ficou para o segundo plano. Duas torcidas brigando entre si, chamando para a briga, mas que não é nenhuma novidade para nós. Estava até demorando a acontecer novamente. E não foram só desocupados que entraram para a briga, desocupadas também queriam por tudo criar confusão. Os policiais entraram em ação. E se a situação estava feia fora de campo, ficou pior dentro. Em cobrança de escanteio, Pablo subiu. Gilmac, Ângelo, Gabriel ficaram olhando. Gol do Avaí. O susto não passou e aos 18 minutos Kleber Santana quase marcou um golaço. A ficha caiu tarde e Sidney colocou Lucas Sotero. E na sua primeira chance, Léo Rodrigues cruzou e o jogador cabeceou e por pouco ela não entrou. Mais uma vez, desta vez o meia soube driblar a zaga e tirou da torcida o último grito no Serra Dourada. Sinal de alerta ligado para o time do Vila, que vai para a quarta rodada do Brasileirão com apenas 1 ponto e nenhum gol marcado. Sidney Moraes tem menos de uma semana para dar um jeito neste time, já que joga sexta-feira diante do Icasa, aqui no Serra Dourada. Quem gostou do resultado foi o Avaí, que conquistou 3 pontos e saiu da zona de rebaixamento. Dentro de casa ou fora, a gente tem que manter o equilíbrio, jogar do jeito que a gente joga, toque de bola, velocidade na frente, para buscar os pontos necessários para que a gente possa fazer uma grande Série B e no final conquistar o acesso. Bom, daqui a pouquinho a gente vem com as entrevistas do Vila Nova, a repercussão da derrota. Ô Dante, sim, senhor. 1-0, e eu ouvi tanta coisa ontem depois do jogo. O Almir falou que o Vila criou, o Radamés também na mesma linha. Aí o Sidney já deu uma acalmada e para mim a entrevista mais consciente de todas ontem foi do goleiro Kleber. Falou, ó, não tem mais desculpa, negócio de entrosamento, nós temos é que nos impor para jogar e para marcar, senão nós estamos enrolados nessa Série B. Então vou começar pelo Kleber. Não tem mais desculpa e goleiro não precisa de tempo de entrosamento para um escanteio, que a bola percorre uma distância inacreditável, que vai cair dentro da pequena área e ele não sai para pegar. Não precisava pular, seu Kleber, o senhor que não precisa de entrosamento. O senhor não precisava pular para pegar uma bola que foi cruzada do escanteio, subiu, desceu, quase quicou dentro da pequena área. Ela estava dentro da pequena área quando o rapaz veio da zaga, que aí para mim quem marca o zagueiro é o atacante, ou então tem que designar alguém do meio campo para marcar um zagueiro, não seria aí no caso culpa dos zagueiros, e o Kleber nesse lance foi o grande errado.
Então, senhor Kleber, o senhor não precisa de tempo para entrosamento? Não precisa mesmo, não. Porque uma bola dessa aí, acho que para goleiro, não precisa nem treinar. E o jogo, Cleison? Para depois o Dante falar do jogo também em si. Pois é, o Vila Nova até começou bem a partida, né? Tinha a impressão que o Vila conquistaria essa primeira vitória. O Vila iniciou bem os 7 primeiros minutos, pressionando a equipe do Avaí. Depois o Avaí foi se sentindo melhor na partida. O Vila chegava, mas sem muita objetividade. Parece que falta um pouco de velocidade pelos lados. O Vila não consegue chegar pelos lados. Tenta muitas jogadas, quando não, essas bolas alçadas. Tenta entrar pelo meio e ali. O Avaí praticamente povoou nessa entrada. O Vila teve dificuldades. Chegou vez ou outra com essas jogadas individuais. De novo, a defesa cometendo erros no momento que não pode cometer. No gol do Avaí, por exemplo, houve falha de posicionamento. O próprio Gabriel assumiu a culpa porque era ele o homem da marcação. E o zagueiro do Avaí subiu livre, né? O cara de repente... Subiu não, agachou. Foi tranquilo. Isso foi tranquilo para a bola, cabeceou tranquilo, sem nenhum tipo de dificuldade. Sem não teve ser ninguém. Acossado, né, Sem ser acossado por ninguém, exatamente. Então, e a defesa que teve um bom comportamento no primeiro tempo, né? O Avaí chegou poucas vezes na etapa inicial. E outra situação, Pasquetto, além dessa situação, o Vila não fez uma partida ruim, mas também ficou naquela sensação de que o Vila está devendo. Sabe a impressão que eu tenho? Esses dias até, depois do Vila e Náutico, eu falei, o Vila não teve aquela chance clara. Você falou, eu contei 1, 2, 3, esqueci minha caderneta. Você lembra, Dante? Que você falou? Mas é a impressão que eu tenho. Sabe aquele negócio que flui? Uma jogada pela linha de fundo, um cruzamento, uma finalização clara, o Vila chega até bem intermediário, não tem aquela ultrapassagem, sem ser aquele negócio amarrado. O Vila não conseguiu fazer isso, na minha opinião, nos 3 jogos dele na Série B. Aquele jogo com fluidez, entendeu? Você falou esses dias da saída de bola, que você gostou, que o Vila saía jogando. Mas a chegada na frente com força, com os meias, com o atacante dando opção, fazendo uma tabela. Bicho, isso não aconteceu. Não aconteceu. E outra coisa, sabe com quem esse tipo de jogada começou a acontecer? E aí vem um pouco a parcela de culpa do Sidney? Com o Lucas Sotero. Quando esse rapaz entrou, e inclusive o Sidney surpreendeu todo mundo, porque todo mundo tinha a informação de que ele começaria o jogo. E não começou. Ficou no banco, entrou bem, procurou a tabela, ele encostou pelo lado direito ali junto com o Léo Rodrigues, e aliás, o Ângelo não está dando conta de jogar, e o Léo Rodrigues está jogando bem. Ele é lateral direito, está improvisado no meio campo. Então, Sidney, deixa de inventar um pouco nesse momento de dificuldade, põe o rapaz na dele, tem mais fôlego, consegue chegar melhor. Então, o Léo Rodrigues na direita, o Lucas Sotero entrou muito bem, buscou a aproximação, buscou a tabela, inclusive criou boas oportunidades para o Vila já na reta final, através do Lucas Sotero. Ô Dante, oi, Pasquetto. Você concorda comigo ou não? De novo. Sobre o que mesmo? Sobre o Vila não conseguir criar as chances claras de gol. Concordo. O Vila não consegue criar as chances de gol. Primeiro eu quero fazer uma colocação baseada na situação que o Vila entrou em campo. Tipo o Atlético Mineiro hoje. É o time que tinha a obrigação de ganhar o jogo e que vai passando o tempo e aquela situação vai apertando assim na garganta dos jogadores. É justificativa? Não, não é. É porque eu já estou cansado de pedir calma para o torcedor do Vila por causa de entrosamento. Calma, torcedor, entrosamento. Calma, torcedor, entrosamento. Então agora eu quero mudar. Paciência, torcedor. Entrosamento não chega assim em 1, 2, 3, 4, 5 jogos, não. Então, eu não vou pedir calma. Futebol é isso aí. Queira eu, Pasquetto, o Cleison ou não. Futebol é assim mesmo. Um time foi contratado, tem jogador que chega e já vai para o campo. Não tenha calma, tenha paciência, torcedor. A partir da paciência o Vila vai melhorar. Se não quiser ter também, eu não vou aqui pegar uma metralhadora e atacar um cara que eu confio na capacidade do técnico, que no ano passado quase levou um time à Série A. E eu conheço a capacidade e a moral dele e o conhecimento. Eu não vou atacar, não adianta. Eu não sou daqueles que pega um cara, hoje é bom, amanhã é ruim, depois de amanhã volta a ser bom, desse jeito eu não vou comentar. O Sidney é bom. O time tem condições e vai dar certo. Agora não tenha calma, tenha paciência, porque precisa de entrosamento. Mas quem falou que o Sidney é ruim? Quem falou que o Sidney é ruim? Quem atacou o Sidney? Quem atacou? Que ele é ruim. Quem falou que ele é ruim? Eu ouvi todas as rádios, um punhado de gente atacando.
Ah, mas dizer que ele é ruim, você pode apontar erro do Sidney. Agora dizer que o Sidney é ruim tem uma distância grande. Eu também não acho. Gente com espingarda em cima do Sidney. Agora você tocou no ponto. Você tocou no ponto. Eu ouço todos os programas de rádio. Tá indo pela linha errada. Eu ponho dois... Quem? Não, tô falando quem tá atacando ele dizendo que ele é ruim, tá indo pra linha errada. Agora, o que eu falo é o seguinte. Lá em casa eu ponho um rádio aqui, o outro aqui, e eu ouço todas as rádios e tô cansado de ouvir gente atacar. Ah, esse aí já vi que não vai dar. Você falou não sei o quê. Pra mim no seu comentário você falou um negócio mais interessante. Obrigado, pastor. Você falou um negócio mais interessante que isso. Que era um risco que todo mundo sabia mais ou menos que poderia começar assim, dando errado. Porque o time foi montado a laço. Concorda? Você falou isso aqui agora. Que não é agora que se faz um time jogando bem, sendo que ele foi montado esses dias. Eu concordo com você. O torcedor não concorda. Às vezes concorda, às vezes não concorda. Eu acho bom, sabe por quê? Opinião de comentarista, que combina com a opinião de torcedor, não precisa de comentarista, só o torcedor mesmo. Agora tem um detalhe. Todo mundo tem sua opinião. A minha opinião, ela vem diferente. Agora tem um detalhe. Tem um detalhe assim. Você vê perspectiva assim a curto prazo? Porque, por exemplo... A curto não, Pasqueta, futebol não tem. Então, no só futebol que o campeonato não é curto. Mas no futebol não tem. O campeonato não é curto. É por isso que o negócio pode ir por água abaixo. Todo negócio pode ir por água abaixo. Você tá entendendo a minha colocação? Porque eu concordo, entendendo, eu não tô concordando. Você tá entendendo meu ponto de vista? O time do Vila é bom, vai dar certo, os jogadores são bons, vai entrar um Veiga aí que é muito bom. Exatamente. Não, a curto prazo não. E aí, sabe o que vai acontecer? 5, 6 jogos, vai dar certo. Você conhece um pouquinho o Vila? Conheço. Não vão mandar o Sidney embora. Mas eu já até acho que o Vila na próxima rodada tem condição. Se mandar o Sidney embora, é o seguinte, é o cúmulo da burrice. Não se assuste com isso. Pelo que o Vila mostrou, eu já acho que na próxima rodada o Vila tem condição de mudar. Eu acho. Basta o Sidney encaixar as peças nos devidos lugares. Já ficou claro nas 2 primeiras rodadas, aliás, nas 3 primeiras rodadas, que os 2 atacantes do Vila Nova têm dificuldades. Um ocupa o espaço do outro. Tanto o Marcelo Toscano quanto o Rafael Oliveira têm dificuldades. Eles jogam muito centralizados, não conseguem jogar pelos lados e se prejudicam. Ontem, por exemplo... O Rafael Oliveira saiu vaiado pela torcida. E o rapaz não teve oportunidade. A bola não chegou até ele em boas condições de finalização. O mesmo aconteceu com o Marcelo Toscano. O Toscano até porque ele buscou mais o jogo, ele correu um pouco mais. Agora, com o Bruno Veiga sendo regularizado, já é uma opção, esse já consegue ser um pouco mais para os lados. Se o Sidney organizar direitinho, se o Lucas Sotero mostrou que tem condição de ser titular no meio campo, o Anjo não está tendo condição, põe o Rafael, o Léo Rodrigues na lateral direita, o Vila ajustado vai. Onde a bola vai, o goleiro não vai. Ah, seu goleiro. Tá na linha da pequena área. Sai de cima da linha vamos aqui intercalando os assuntos aqui, vamos com as entrevistas do Vila para a gente ir comentando, porque eu quero falar de um outro assunto referente ao jogo do Vila que ontem foi destaque nacional e não sei não, pode pegar para o Vila Nova. Vamos com as entrevistas. Eu acho que a Série B não tem jogo mole. Acho que a dificuldade ela vai ser encontrada em casa e fora. As equipes estão até certo ponto bem. E a gente pecou hoje. Criamos algumas situações, não jogamos mal. Mas infelizmente numa bola parada, onde nós treinamos bastante, tentamos alertar os jogadores nessa situação, vacilamos, tomamos um gol e aí depois a situação ficou complicada para reverter. Eu acho que os jogadores estão aí, são jogadores preparados para a competição, são jogadores que eu acho que vai dar liga, que o time vai melhorar. Agora, a gente sabe também que a gente é carente em algumas situações, que a gente necessita de alguns reforços em algumas posições. E a gente está procurando solucionar isso. Não é fácil devido à falta de dinheiro que o Vila tem no momento, né? E algumas situações que a gente sabe que vai ter dificuldade. Mas eu acredito muito no trabalho, e a gente está em sintonia, fazendo as coisas como tem que ser feita, trabalhando muito para reverter isso. E eu acho que é trabalho, confiança naquilo que faz. Bom, o que o Sidney falou aí é mais ou menos a linha dos comentários aqui do Cleison e do Dante, né? Que acha que o time vai melhorar nas próximas rodadas. Eu temo que seja tarde. Espero que não mudem de ideia. Ele vai ganhar peças, ele vai ganhar peças. Ele vai ganhar uma boa, que é o Bruno Veiga. Ele vai ter o Bruno Veiga, ele vai ter no meio campo, ele tem um cara.
torcedor do Vila vai guardar pra ver. Que eu vi, eu gostei. O Jefferson que vai ajudar, que aliás o Radamés só tá jogando com o nome dele. É um jogador que tem um bom passe só, mais nada. E aliás, muita decepção até depois do jogo, porque ele foi perguntado depois das vaias, inclusive pelo Eric Maravilha, que trabalha conosco aqui, já através de trabalhar na rádio. O Eric perguntou pra ele como ele recebia a vaia da torcida. Ele falou, não, a torcida não tá me vaiando, não. O Eric perguntou, você não joga no Vila? Tá vaiando no Vila Nova. Ele falou assim, não, é pela derrota. Ele falou, não, mas eu não perdi. Como você não perdeu? Você não joga no Vila não, meu filho? Como você não perdeu? Um assunto que me preocupa um pouco. Vamos lá com as imagens de mais uma briga de torcidas organizadas do Vila Nova. Eles brigam entre si, Dante. E aí o que me preocupa, não é a primeira vez, certo? Só que o Vila estava numa Série C, nem todos os jogos eram transmitidos nacionalmente. Agora o Vila está numa Série B e ontem, Dante, o programa Sport TV News, do Sport TV, que é muito bom por sinal, abriu o programa mostrando a briga. Isso aí pode causar um problema para o Vila. Não sei se essa briga, mas outras que provavelmente sejam marcadas, porque esse pessoal marca briga à torta e à direito. Como é que faz para acabar com isso, Dante Keller? Assim, não tem um homem para acabar com isso? Até as mocinhas brigando, olha lá. Não, sem contar a Brechó, a minha amiga Brechó, que cometeu um erro gravíssimo de lá, inoportunar, é a palavra correta? Ela foi lá e chutou. Ela foi inoportunar um cidadão que está lá. Importunar. Que por sua vez... Importunar? Isso. Importunar, perdão. Foi lá que por sua vez, ó, o pessoal aí da letrinha, quando eu falo errado, vocês corrigem. Aí, e por sua vez o cidadão tá lá, ele entra com álcool, ele entra com vasilhas que põe fogo, vela, fogo, então assim, tá todo mundo errado a partir desse momento aí. A Brechó é minha amiga com isso ou sem isso, e eu tenho certeza que de eu falar que ela tá errada, ela não vai largar de ser minha amiga também, porque eu tô falando que ela tá errada. Ela nunca largou, eu já falei várias vezes, quando ela tá certa ou errada, é minha amiga, tava errada. Agora, isso aí só atrapalhou o Vila tomar um gol. Porque os jogadores do Vila ficaram pedindo para parar o jogo, para acabar a briga. Então esses imbecis, aliás, imbeciloides da família dos idiotáceos. Isso aí tem, Pasqueta? Não sei, isso é novo para mim. Meninas. Imbeciloides da família dos idiotáceos fica fazendo isso aí. Agora, eles fazem porque querem fazer. Eles fazem porque já está armado. Eles fazem, agora eu não sei mais não. Se não tem gente para tomar providência. E a polícia demora a chegar, é um rolo. Ô Cleison, você acha que o Vila, ainda mais depois do acontecimento lá em Recife, que jogaram um vaso sanitário na cabeça do torcedor. Não, aí já é um problema do Brasil, pelo amor de Deus. Não, eu sei, não. Como é que nós vamos ter Copa do Mundo num lugar onde os caras pegam vaso sanitário? É aí que eu quero chegar, Dante. A CBF e esse STJD vai tentar pegar todo mundo pra Cristo. Vai. E aí o Vila corre risco, viu, Cleison? De perder mando. Paga o pato. Agora... Paga o parto, né? Igual o Juliano Moreira falou uma vez. O Vila vai pagar o pato dessa vez aí. Sendo que isso é questão de comportamento, isso é questão de segurança pública, meu amigo. Eu acho que ali tinha um monte de bandido brigando. Eu não vejo pessoas. Você não vai pro estádio de futebol pra caçar briga. Ali é cadeia, né? Ali é prender, levar pra cadeia. Você tá andando aqui, eu vou aqui na esquina, aqui, ó, a gente sai da PUC TV aqui, na primeira avenida. Se você chega ali e tem um grupo de pessoas, 5 de um lado e 5 do outro, brigando, a polícia chega, o que ela faz? Ela prende todo mundo, leva pra delegacia, lá eles vão ver o que estava acontecendo e vão prender essas pessoas que estão causando confusão ali, estão brigando. Então acho que no futebol, não é pelo fato de estar no estádio de futebol, a coisa tem que ser diferente, não. Estavam brigando, prende e leva lá. Então, porque não vai adiantar nada. A polícia chegou ali, separou, no próximo jogo eles vão estar e vão brigar de novo. Então, e quer ver uma imagem bacana? E o Vila não tem poder de ver uma imagem bacana? Não tem como. Do outro lado ali, as pessoas de bem no Serra Dourada, o que tinha de mulher e criança lá ontem, olha que coisa linda. Tranquilo. Gente normal, né? Olha lá, a molecadinha. Menininho preocupado com o Tigrão já. E aquele moço da mandinga lá, pode ver o negócio. Moço, não ganhou nenhum jogo com essas mandingas aqui, ó, ainda. Tem muitas mensagens sobre o ritual desse rapaz. Eu não sei o nome dele e tal. Eu sinceramente, eu não vou entrar nessa questão aqui, porque é uma questão de cunho religioso, e aí cada um tem a sua. Eu só acho que estádio de futebol não é lugar para fazer aquilo ali. E não é. O que o Dante falou é um negócio interessante, porque ele entra com fogo, com álcool, essas coisas. E o povo não pode ser plástico. E o pessoal proíbe bandeira, Dante, que é bonito no estádio. Bandeira não pode. Proíbe o tantã, proíbe o cavaquinho e proíbe a fanfarra. Aparecer, meu amigo? Vai lá pra TV lá e faz lá um negócio lá. Aqui, algumas mensagens. E vê se tá certo suas mandingas, porque até agora nada. Algumas mensagens, ó. Presta atenção, TV atleticano.
Isso aí não foi pênalti nem aqui nem na casa do Papa. Vocês são muito ruins para comentar futebol. Alberto Mendes. Alberto, brigadão, viu? Você tá de parabéns. Eu também agradeço. Foi pênalti. E eu também agradeço. Vocês não acham que o Goiás só precisa de um atacante bom e de jogadores para reposição? Mande um abraço para minha esposa Vanessa, o Alberto Mendes, amigo nosso. E ele já mandou várias aqui nos elogiando, então eu leio as críticas e leio os elogios. Esse aí é o que criticou? Não, esse é o outro. Você acha que o Goiás precisa de jeito para reposição, Cleison? Precisa, claro que precisa. Eu ainda continuo batendo que o Goiás precisa de um jogador de referência na frente, precisa pelo menos 4 reforços. Nesse momento, para ajustar mais a equipe, é um jogador de referência na área, um atacante, e um jogador para organizar, aquele meio campista que o Carlos Alberto veio para sair e não conseguiu ser. Ele é um jogador camisa 10. Eu vou deixar para reclamar do Goiás de que é perder. E o de que é perder para um time que não é campeão da Libertadores da América. Bom, hoje foi o último dia dos Jogos Universitários aqui da PUC TV. E o repórter Ronaldo Félix acompanhou tudo, como foi o último dia, os jogos, o encerramento. Olá, Pasqueta. Eu vim aqui no Campus 2 da PUC Goiás, onde tem o complexo esportivo da universidade, para conferir o último dia dos primeiros jogos universitários da PUC Goiás. Olha, tiveram diversas atrações, competições coletivas e individuais. Nas individuais, teve atletismo, natação, xadrez, tênis e peteca. Já nas modalidades coletivas, basquete, futsal, futebol society, handebol e voleibol. O evento foi um sucesso, tanto da parte da organização, que foi impecável, quanto da parte dos alunos. Foram 850 atletas inscritos que participaram ativamente desses 4 dias de evento. Comigo aqui o reitor Volmir Amado. Professor Volmir, qual que é o balanço final desse evento? 4 dias de muito esporte aqui na PUC Goiás. Foram dias intensos de convivência, de respeito, de acolhida, de boa amizade, de encontro e, sobretudo, de valorizar o esporte como uma das dimensões da formação, da educação. Não é apenas o ensino teórico ou laboratório que formam o estudante. Também a convivência e o habilitar-se no esporte, claro, isso se integra e forma, ajuda a formar o estudante. Então foram dias muito intensos, também de cansaço, de algum que se machuca, também de exercício da disciplina, da resistência, de enfrentar horários intensos, começando logo cedo, e outros jogos que se estendiam até meia-noite. E a juventude aí com uma alegria, com um sentimento de empolgação que animou a todos. Então, jogos universitários foram cheios de sucesso, de êxito. Foi o primeiro, lançando bases, com base nessa experiência, para os próximos, que esperamos ainda maiores e melhores. Então, o esporte que se retoma na universidade como uma das dimensões educativas que formam para o bem, para a disciplina, para o respeito, para a resistência, para a perseverança, para crescer. Professor Volmir, muito obrigado. E é isso aí, foi a PUC Goiás investindo também no incentivo ao esporte. Nesse ano que nós estamos esperando a Copa do Mundo, aconteceu os Jogos Universitários da PUC. Obrigado, Pasqueto, até a próxima, um abraço. Outro abraço para o Ronaldo, para o professor Volmir, que é o reitor da PUC Goiás. Jogos que unem os alunos, o congraçamento, a prática esportiva, sempre é muito salutar. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com tudo do Goiás. Afinal, o Goiás venceu hoje 1-0 o Atlético Mineiro. Temos ainda os gols da Série B, os gols da Série A. Tem muita coisa ainda no programa. Aluno de Engenharia, Design e Arquitetura. Volta às aulas com a Papelaria Técnica. A
papelaria mais técnica de Goiânia. Temos toda a linha de materiais técnicos científicos e papéis especiais e o melhor preço. Traga sua lista e comprove. Tudo em até 3 vezes sem juros. Papelaria Técnica. A técnica que você precisa está aqui. 3922-7124. 3922-7124. Aô, moçada! A Celaria Gaúcha é a loja do cowboy. E para deixar o peão traiado, tem completa linha de botas, chapéu, cinto e fivela country com vestuário completo das melhores marcas. Garrote, HB pra lana, cure com descontos especiais. Celas pra laço, tambor e toda a linha de arreios, com fabricação própria da Celaria Gaúcha. Quintino Bocaiúva, número 357 em Campinas. Telefone é o 3233-6427. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Completa linha de máquinas, ferramentas, motores estacionários, rodas, rodízios, adesivos, equipamentos de proteção individual e artefatos de borracha em geral. Fica na Praça OK em Campinas. Tem estacionamento próprio. Telefone 3291-9400. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Voltamos com o PUC TV Esportes aqui neste domingão e o Goiás venceu o Atlético Mineiro por 1-0. O jogo começou às 6h30 e terminou por volta de 8h20. E o André Isaac traz os melhores momentos. Atlético Mineiro e Goiás fizeram um jogo bastante aberto, com muitas chances. A começar desse lance lindo de bicicleta de Hever. A bola bateu no travessão. Depois Claudinei mandou para fora. O Goiás reagiu com Thiago Mendes, arriscando de fora da área. Araújo colocou a bola na rede, mas não valeu, estava impedido. Depois do cruzamento, Amaral mandou de primeira e quase abriu o placar. Lima, do Goiás, também arriscou, sem sucesso. No início do segundo tempo, Dátolo, do Atlético Mineiro, criou 2 chances, mas não conseguiu colocar a bola na rede. Quem conseguiu foi o Goiás. Bola na área. Ramon tenta dominar. A zaga afasta e sobra para Davi, que fez um golaço. A bola desviou na defesa e ficou impossível para o goleiro Vitor. Atlético Mineiro 0, Goiás 1. O Atlético Mineiro quase empatou no lance seguinte, mas Renan defendeu o chute de André. E Eric teve a oportunidade de fazer o segundo do Goiás. E a pressão do Atlético Mineiro continuou até os minutos finais. Inclusive, Fernandinho acertou a trave. E terminou Atlético Mineiro 0, Goiás 1. De vitória do Goiás, a segunda seguida no Brasileiro Série A. Vamos rodando aí os melhores momentos para o torcedor do Goiás acompanhar, o nosso telespectador também. Fato é que o Goiás foi lá e venceu. E não importa, né, Dante? Se com o time completo do Atlético Mineiro ou não. O Goiás não tá nem aí com a paçoca, ele quer rosetar, como diz aquele ditado popular. Com o Araújo, com os 4 volantes lá, com os mesmos jogadores de sempre. O time vai conseguindo com um belo jogo do Davi, com um coletivo que vem há muito tempo na equipe. E é isso aí, eu acho que Goiás tem aí jogadores de uma categoria média que se colocam diante de um conjunto, ao invés da individualidade, e está conseguindo ótimos resultados. Ô Cleison, e essa vitória do Goiás, Cleison? Importantíssima para o Goiás, para dar esse fôlego necessário, né? O campeonato é muito longo ainda, né, o Pasquetto? Terceira rodada, são 38 rodadas, mas como a gente já havia falado na semana passada, é importante o Goiás capitalizar pontos. Esse tipo de ponto conquistado contra o Atlético Mineiro é importantíssimo, porque o Atlético tem um time muito bom, a tendência é que não fique nesse marasmo todo. O Atlético Mineiro, assim que tiver todos os seus titulares, a tendência é dificultar muito a vida dos outros adversários. E o Goiás já conseguiu passar pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que sofreu a terceira derrota dele jogando na Arena Independência, depois que o Atlético voltou a jogar ali. São mais de 40 vitórias do Atlético Mineiro e apenas 3 derrotas no Independência. O Goiás foi uma dessas equipes a
abater a equipe do Atlético Mineiro, né? O time do Goiás começou com aquela proposta inicial daquele jogo contra o Flamengo, ou seja, o primeiro tempo o Goiás se defendeu, se fechou na defesa, não deu muita chance para o Atlético Mineiro, aproveitou algumas oportunidades que o ataque acabou tendo do Goiás, até muito em favorecimento da defesa do Atlético Mineiro, como nessa jogada aí, por exemplo, do Amaral, depois teve a jogada do Lima, e no segundo tempo, já no intervalo, a mexida do Ricardo Drubs, que ele tirou o lateral direito Vitor, que não vinha fazendo uma boa partida, botou o Thiago Mendes e colocou o Elton Júnior. O Elton Júnior foi o melhor jogador do Goiás na partida. E o Goiás passou a criar muitas oportunidades ofensivas. Até então o Goiás no primeiro tempo era um time defensivo, no segundo tempo passou a ser um time ofensivo, pressionando o Atlético Mineiro, que ficou até surpreso com essa pressão que o Goiás exerceu. E o jogo ficou lá e cá, como disse o André. Um jogo aberto no segundo tempo, o Goiás pressionando, criando oportunidades, o Atlético Mineiro tentando do outro lado. Enfim, uma grande vitória do Goiás. Agora, o Goiás tem alguns jogadores que, aliás, essa defesa do Renan com o pé, Dante, a tal da história do handball, né? Que você já falou aqui algumas vezes sobre o Renan. Ou salão, algum esporte, né? Alguma coisa aí diferente que usa muito o corpo com agilidade, né? E aí um lance que é raro de ver ele falhar, né? Saída de gol, né? E dentro da pequena área. É raro ver ele falhar. Agora um detalhe. Mas pelo menos ele saiu, né? Saiu, atrapalhou. O goleiro do Vila que ficou dentro do gol. Em cima da linha. O Goiás tem alguns jogadores que, independente da fase do time, eles mantêm um jeito de jogar. Olha, eu jogo isso aqui, vamos lá. Se tá bom pra vocês ou não, não sei. Mas pra mim tá. Que é o Renan, goleiro, o Amaral e o Davi. Esses três são regulares, né? O Thiago Mendes às vezes vai no embalo, assim, entendeu? Mas o Renan, o Amaral e o Davi, tá petecando, tá bom, tá ruim, eles estão ali, jogando. Mas o Thiago Mendes hoje também fez uma boa partida. Ele jogou bem, né? Jogou muito bem. Agora, se você já tem dois caras no meio campo que ajudam com regularidade, eu acho que já é um negoção. Com certeza. Quem no Goiás parece que não se encaixa mesmo, hora vai um, hora vai outro, é ali na meia. O Thiago Real, hoje jogou o João... Thiago Real hoje jogou demais. Começou o Thiago Real, depois entra o João Paulo. Mas eu falo assim, Dante, a regularidade que o Amaral e o Davi têm, entendeu? Não, eu acho que eles mantêm o nível, o ritmo, só que é um nível e um ritmo de jogadores que jogam para o time. Num trabalho de marcação, um trabalho que é pouco visto. O Thiago Mendes, para mim, é o melhor jogador do Goiás, embora o Goiás não tenha e nem se deve fazer essa classificação. E o Thiago Real hoje foi o melhor em campo. Meus parabéns pelo programa, admiro pela imparcialidade com que vocês conduzem as críticas, independentemente dos times para quem torcem. Estou feliz pela vitória do meu time do coração, o Goiás. E por quê? Alguém torce para alguém aqui? Todo mundo tem time, não é possível cronista esportivo sem time. Os jogadores estão muito aplicados na marcação. Tem isso? Tem. Só time aplicado? Tem. Só tenho. Né? Tem. Goiás está sendo nesses 3 primeiros jogos aí, foi uma equipe muito... Aliás, o que chamou a atenção do Goiás foi essa questão da marcação, da dedicação dos jogadores. Já tem uns 2 anos que eu falo isso aqui, a época quando eu só comentava, e se mantém no Goiás. Se tem um negócio no Goiás que funciona, pode não funcionar departamento de marketing, aprovação de contas, verba de TV, isso e aquilo. Mas o negócio no Goiás que funciona é o preparo físico com o Robson Gomes. Ali, meu filho, ali você pode dormir de pé espalhado. Porque ali funciona. Bem, e o Goiás, começa bem, os jogos termina bem, correndo. E o Goiás corre pra caramba e o índice de contusões musculares é pequeno no Goiás. Não tem aquela história de 5, 6 caras no departamento médico faltando maca. Você lembra disso, Dante? Quando faltava eu maca? acho que nesse sentido o Goiás ele é bastante profissional e não sei se há um exagero, mas que até parece ter um exagero. Quando falaram, por exemplo, não sei onde que eu estava ouvindo, que tinha uns 15 da comissão técnica num jogo. Talvez até o exagero, mas pelo menos profissionalismo tem. Aqui, ó. Boa noite a todos. Pasqueto, esse técnico do Goiás parece que entende de futebol. Hoje deu prova disso. Um abraço a todos. Gilberto, torcedor do Goiás. Foi bom o serviço do Drubski hoje? Foi mais produtivo. As mudanças que ele promoveu no Goiás, elas surtiram efeito. Ele promoveu 3 alterações e todas elas funcionaram. Inclusive, a gente estava acompanhando o jogo pelo pay-per-view, isso foi inclusive questionado também das mudanças que o Levir Coupe fez no Atlético Mineiro e as mudanças feitas pelo Drubski.
E até foi citado isso e a gente estava conversando sobre isso. O Drubs que foi mais feliz nas mudanças, ao passo que o Levir Coupe e as mudanças feitas por ele não surtiram efeito no Atlético Mineiro. Eu acho que isso um dia as mudanças dão certo, no outro dia as mudanças não dão certo, aí vai levando. O que eu reparei e que não gosto é no discurso para correr das perguntas. As perguntas são feitas e quando as pessoas começam com um discurso bem parecido com o discurso político, que parece que a intenção é não responder a pergunta, já me causa estranheza. Eu gosto bastante do esquema que é usado pelo técnico do Atlético e pelo próprio Sidney, de responder as perguntas que são feitas, sem tentar engodo. Aqui, ó. Um abraço pro Blenner Silva. Ô, Blenner, tudo de bom. Deixa eu mandar um abraço, gente? então? Sim, Dante, pode mandar. Quero mandar um abraço pro... Fiz amizade hoje, não fiz ainda não, mas estou forçando, que é o Vinícius. Vinícius tem 7 anos de idade, eu tentei ver se ele torcia pro Vila Nova, ele não quis, disse que torce pro Goiás, tá aqui na nossa frente, querido Vinícius, um abraço para você. É o filho do nosso cinegrafista, o Antônio Carlos. Estou tentando aqui selecionar algumas mensagens do Goiás. Gostei da vitória do Goiás, mas fiquei com medo da diretoria do Goiás acomodar e não contratar. Não, mas não vai acomodar não. O próprio Davi falou isso depois do jogo. Falou em entrevista. O Davi falou, nós estamos precisando de... Aquilo que a gente vem cobrando, cara, porque futebol não tem muito mistério, não. O Davi falou, o Goiás precisa de um centroavante, o Goiás precisa de um jogador de referência no ataque. Ele até falou sobre isso, inclusive pro pessoal. Igual o Humberto Castro perguntou uma vez pro Leão, Leão, o Goiás precisa de um varador de gols? Exatamente. Aí o Leão na coletiva falou, como é que é, fi? Responde, como é que é? O Goiás precisa de um varador de gols? Aí o Leão falou assim, não, o Goiás precisa de um jogador com uma condição técnica boa, razoável, física, e que venha aqui que possa desempenhar seu futebol. Ei, Humberto Castro. Marcaram uns golzinhos. Pasqueto, o Verdão jogou muito hoje, raça não faltou e nem vontade de vencer. Eu amo esse time. Paulo César Rocha. Goiás fez belas jogadas e lindas tabelas, iguais a vocês no programa. Foi sensacional. Parabéns. Aqui o entrosamento, assim, nós estamos tentando melhorar. Aqui nós não estamos igual o povo do Vila, não. Aqui nós não temos paciência com o entrosamento, não. Nosso negócio é para ontem. Parabéns ao Goiás mesmo. 7 pontos. E o André Isaac na redação da TV já dava uma curtida. Agora, se o campeonato terminasse hoje, o Goiás Verdão já estaria tá na Libertadores. Agora o campeonato não termina falta hoje. Só 35 ele jogos. Só começou agora e falta... É o André Isaac aliás, curtindo. Cleiton, me permite? Vai lá. Gente, pode anotar na caderneta aí. Todas as previsões que são feitas nos inícios de campeonato dão para trás. Eu não vou falar 90% não, porque aí já é 100% mesmo. Até a revista Placar, quando ela pega aquele pessoal que é mais entendido, eles nem vão na cidade. Liga lá, não sabe nem com quem está falando, e aproveita e faz uma perspectiva que dá tudo errado. E aí, Pasqueto, gostei das mexidas do Verdão. O treinador tem boa leitura. Vamos com pés no chão. Adélio Bitt, da Vila Santa Helena. Pés no chão e saber observar bem a competição. Aquilo que a gente estava falando também, inclusive alertando sobre... A gente estava conversando com você sobre outras situações. A gente já viu, e aquilo que o Dante falou, muitas vezes as previsões de início, elas enganam. Né? Então, o que acontece? A gente já viu o Paraná Clube começar o Campeonato Brasileiro com 5 vitórias... e depois ser rebaixado. O Criciúma uma vez na Série B, ele ficou 15 rodadas entre os líderes e depois caiu para C, você lembra? Depois caiu para C. E na própria Série A, o Criciúma também, uma vez ele ganhou 5 jogos, 7 rodadas, ele ganhou 5, empatou 2. Ele fez 17 pontos na oportunidade, era líder e acabou caindo. Por quê? Porque achou que o time que começou bem a competição era o suficiente para aguentar, aquilo que eu falei, 38 rodadas. Nós temos um exemplo aqui que é São 38 rodadas. Então não dá. Que é o que eu tô Tigrão pensando. aqui. 2008. Tigrão. 2008. Ele é um exemplo. Não tinha como deixar o Vila não ficar fora da classificação. Agora tem um outro exemplo que eu acho que é ainda mais claro. Qual? Que o Cleison com certeza sabe muito bem. O Flamengo terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento e foi campeão. Foi campeão em 2009. 2009. E 2000. Paz, meus senhores. E em 2010, o Flamengo perdeu a invencibilidade do Campeonato Brasileiro, era líder pro Atlético tomando de 4 lá no Engenhão. Foi. O Flamengo na penúltima rodada do primeiro turno e naquele ano brigou para não ser rebaixado praticamente. Bom, vamos lá então com os gols da Série A do Brasileirão. Com as imagens, por favor, moçada.
Série A do Brasileirão, jogos ontem e hoje. Esse aí é o Ederson, né, Cleison? Sim. Esse Ederson é bom de bola, hein? Perdeu de virada o Atlético. 3-2 para o Cruzeiro, né? Lá no Mané Garrincha, em Brasília. O jogo foi no Mané Garrincha, né? Exatamente. Pois é, tem jogo pra todo lado, né, rapaz? Eu fico sem entender às vezes. E o Cruzeiro foi guerreiro, né, rapaz? Virou no final a partida. Ederson e Marcelo. Olha que aquilo. Ederson e Marcelo. Elmo Rezende. Você sabia, né, Dani? Tinha que ter um pênaltizinho no jogo do Milton Souza e Marcelo Moreno. Que vai voar na bola? Os gols do Cruzeiro, ó. Que emoção pra marcar um pênalti. Mas foi pênalti. Foi. Mas teve um pênalti lá que não foi. Esse que foi aí, e ele não marcou. Isso aí é São Paulo e Coritiba. O Pato fez 1-0 São Paulo. O Robinho empatou pro Coxa, 1-1. Eu achei que o Coxa ia ganhar o jogo, hein? O Chico virou 2-1. E aí no finalzinho do jogo, e por falar em o Ademilson, finalzinho não, 26 eu não segundo vejo tempo. os times grandes jogar com essas camisas que descaracterizam as cores do clube. Fluminense e Vitória. É só os que parece que tá mais apertado, né? O Marquinhos fez os 2 gols do Vitória, olha que golaço. O segundo ele foi muito feliz, né? Foi. Passou da bola. Ele deixou de dominar, ainda sobrou um espacinho pra ele. Olha lá, carimbar. Ali matou o Diego Cavalieri. Fez pro Fluminense. Impedido. Aos 42 do segundo tempo. Tava impedido? Tava. No momento que o jogador do Fluminense, antes de chutar a bola, ele tava um pouco à frente. Criciúma e Figueirense, Dante. 1-0 pro Criciúma, gol do Silvinho. Olha quem tá ali do lado, o Paulo Baier. Esse time de amarelo é o Inter, Dante, descaracteriza. E já é rico, né? Queimei minha língua logo de cara. Vamos queimar logo. O D'Alessandro fez 1-0. O Patrick... Esse aí tem impedido também. Pra mim também tava. Ué, a não ser que apareça um tiro-ateme aí. Esse jogo aí ficou 2-1 pro Internacional. Sport não desconta. Ayrton, né? Hã? Não, Ayrton não, como é? Quem o Patrick. Patrick. Os gols do Internacional, lateral do direito, D'Alessandro, né? E do Aranguiz. Patrick, lateral direito. Aí o Palmeiras com o Flamengo. Foi 4-2 pro Flamengo. O time que toma gol do Márcio Araújo pode ir pro meio do mato, né? Por quê? Ah, não. Eu renunciei ao Palmeiras esse ano. Eu queria informar aos companheiros, eu não vou mexer com esse trem, não. O Wesley fez 1-0 Palmeiras, o Paulinho empatou 1-1. Foi palavrão que falou lá, hein? O Henrique, estreando hoje, 2-1 Palmeiras. Aí depois só deu Mengão. Márcio Araújo, Alexandro e Alexandro. Alec gol. Olha lá. O gol do Márcio Araújo. Toque bonito ali, ó. Mas esse aí até é nós, né? Não tem jeito, né? Aí tem jeito de errar, né? E ele comemorou. Aí eu já gostei dele. Contrata nós, né? Nem eles passa perto. Já te chamaram? Nunca me chamaram. Nem sabe que a gente existe. Aí o Alexandre, de novo, ó. Ele tá na hora certa. Nessa aí ele imitou o pai dele, o Lê, né? Lela, do Curitiba, que faz aquele negócio de... Assim, né? Põe a língua e dá... Lá no outro. Foi no terceiro gol, o primeiro dele, né? Bahia 1, Botafogo 0, gol do Maxi Biancucci pro Bahia. Cruzamento pra trás, ele dominou e bateu de esquerda. Fogão Max também. Faz gol pra quanto é lado onde ele passa aqui nos outros times. E o Carlos Alberto lá no Botafogo, hein? O povo deve estar satisfeito. Ele não é encrenqueiro. Ele é um homem magro, comprometido com o serviço. Olha o timão aí também, Dante. De amarelo. Olha o Corinthians de amarelo. Gente, é só tese sua. Gente, faz de conta que eu não é que você falou, eu concordei com você. Depois veio o Inter. Agora eu falei essa asneira. Dante, essa tese sua foi por água abaixo. Não, por água abaixo. Você sabe por quê? Não, eu até concordei. E eu concordei com alguém falou, concordei. Eu falei, é mesmo. Tem gente pra inventar moda no Brasil inteiro. Isso é uma coisa assim. Tem gente pra inventar moda no Brasil inteiro. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente vem com os resultados da Série C. Da Série C, o craque empatou em casa. E temos também uma foto para homenagear o time de amputados do Vila Nova. Aquele pessoal que a gente fez matéria, chegaram nas finais do Campeonato Brasileiro e daqui a pouquinho a gente mostra. Aô, moçada! A Celaria Gaúcha é a loja do cowboy. E para deixar o peão traiado, tem completa linha de botas, chapéu, cinto e fivela country com vestuário completo das melhores marcas. Garrote, HB pra lana, cure com descontos especiais. Celas pra laço, tambor e toda a linha de arreios, com fabricação própria da Celaria Gaúcha. Quintino Bocaiúva, número 357 em Campinas. Telefone é o 3233-6427. Você é
aluno de Engenharia, Design e Arquitetura? Volta às aulas é com a Papelaria Técnica, a papelaria mais técnica de Goiânia. Temos toda a linha de materiais técnicos científicos e papéis especiais e o melhor preço. Traga sua lista e comprove. Tudo em até 3 vezes sem juros. Papelaria Técnica. A técnica que você precisa está aqui. 3922-7124. 3922-7124. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Completa linha de máquinas, ferramentas, motores estacionários, rodas, rodízios, adesivos, equipamentos de proteção individual e artefatos de borracha em geral. Fica na Praça OK em Campinas. Tem estacionamento próprio. Telefone 3291-9400. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Se fosse para eu pagar para estudar numa instituição como a PUC, eu não teria condições. O intercâmbio, ele foi um sonho desde o começo. Tentei a bolsa pelo programa Ciências Sem Fronteira, consegui ir para Portugal estudar na Universidade de Coimbra, onde eu passei 1 ano, pude viajar, conhecer outros países. O mundo ficou menor. Eu tenho para dizer que não é impossível. Fé em Deus e cabeça para frente, a gente consegue tudo. Vestibular Social PUC. Inscrições até 13 de maio. Voltamos com o PUC TV Esportes. Daqui a pouquinho tem a participação pela galera no telefone 62-3946-1992. Daqui a pouco eu leio mais mensagens no WhatsApp. Vamos com os resultados do Brasileiro Série C. Até porque tem time goiano envolvido. O craque de Catalão jogou hoje, ó. O craque daqui a pouquinho a gente mostra. No grupo A, CRB e Paysandu 0-0. Craque 2, Botafogo 2. O craque fez 1-0. Botafogo da Paraíba virou, o craque empatou e no final quando o craque perdia, o Nino Guerreiro errou um pênalti. 13-1, Asa 1, aquele de Dira tá no Asa. Até hoje, Dante. Águia 3, Salgueiro 0. Será que aquele Robert que veio pro Vila tá no Águia? Que trouxeram no começo do ano? Rapaz, só que eu nem pensei nisso. Pode ser, hein? Grupo B, Guaratinguetá 2, Caxias 2. Macaé 1, São Caetano 0, Duque de Caxias 1, Mojimirim 2, Guarani e Madureira 1-1. Isso, segunda rodada da Série C, Juventude 1, Tupi ainda 0. teve Juventude 1, Tupi 0. Certinho, moçada? O craque perdeu o primeiro jogo, 3-1 para o Cuiabá, e hoje empatou 2-2 com o Botafogo da Paraíba em Catalão. Vamos com a foto do time de amputados do Vila Nova. O pessoal mandou as fotos pra gente, vamos passando, por favor. Olha lá, foto bonita, uniforme branquinho do Vila. Time do Vila que disputou nesse final de semana o Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, e ficou em terceiro lugar. Terceiro lugar na classificação geral. Alegria da moçada. Esse time já foi tetracampeão e segue na luta, ficou em terceiro lugar o time de amputados do Vila Nova. Se fosse na Série B, tinha garantido o acesso. E com certeza esse time aí tem, não o que falta, não a esse time agora do Vila, mas os times anteriores. Muita determinação, garra e hombridade. Bom, parabéns para a moçada. Eles ficaram com o terceiro lugar após a vitória por 4-1 sobre o Numec. O Numec de São Vicente, lá de São Paulo. Esse é o grande rival, Pasqueiro. É o grande rival, É né? o grande rival do Vila. O Vila encontra mais dificuldade com esse time aí, que é o rival. Então é isso aí. Parabéns mesmo pro pessoal que bate uma bola, o pessoal do time de amputados do Vila Nova. 9h45 já, o programa tá terminando, já tem gente na linha. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Adair Malheiros. Ô Adair, tudo bem? Bom, você, Pasqueiro. Beleza, você torce pra quem, Adair? Goiás Esporte Clube. Satisfeito, Adair? Satisfeito, né? O time é fraco, mas está conseguindo o resultado, o que importa é isso. Igual no começo do programa, o Cleice até falou a questão do time do Atlético lá ser fraco, certo. Mas o Goiás está fazendo o serviço dele. Porque o Atlético pegou um time remendado do Vasco e tomou na tarraqueira. Foi mesmo. É verdade. Não, então, o Goiás... O Vila pegou o Lanterna e perdeu também. Não, e a Adair? Mas o Vila a gente sabia que o time da informação tudo. O Atlético é um time que foi campeão goiano, pegou um time do Vasco arrebentado. Isso. Tinha que ter ido lá e batido. E tem um detalhe.
Série A é isso aí, meu filho, é bucha. Você não tem que preocupar se fulano ou se ciclano tá jogando, Problema não. dele, né? E se você tem os caras, não, você tem que ir lá e meter bronca. Porque quando pega, se você vier aqui bater no time do Goiás, estiver faltando 5, 6 e quando o time tá arrumadinho, o que perdeu foi a camisa do Goiás. Hoje quem perdeu lá foi o campeão da Libertadores. É verdade, é o time, não interessa. São pontos que o Atlético Mineiro não os recupera mais. E o Goiás tá ali com mais 3, você tá certinho. É isso aí. Agora, eu queria fazer uma crítica por você, Basquete, que eu gosto muito de você. Sim. Pode fazer? Claro. É uma crítica construtiva. Ontem eu estava ouvindo a Rádio Jornal, o jogo do Vila, e aí você falou a respeito do cidadão lá que leva as velas, tudo. Sim. Eu também não concordo, acho que a religião, cada um tem a sua, eu também não acho que aquilo lá é certo, e aquilo ali não vai fazer o Vila nem perder nem ganhar. Agora, a partir do momento que você falou, a nega foi lá e foi agredir um cidadão que pagou o ingresso, que não Pois é, Adair, a nega eu adoro ela de paixão, ela é minha amiga. Ela errou, ela né, é minha cara? amiga, ela é minha amiga do Dante. O Dante até falou que ela errou. Então, ela errou, e ela sabe disso, uma senhora, ela sabe e tal. Agora, eu dei informação sobre o negócio, e aí dei um dado, e é um dado, velho, toda vez que fazem aquele ritual lá, o Vila não ganha, não empata, não vence, o Vila perde. Tá, agora, e outra coisa... Se bem que com ritual ou sem ritual, o Vila perde. E outra coisa, né, Daí? Ali não é lugar pra isso. Não. Eu falo assim, é porque você tem um microfone na mão. Aí, às vezes, incentiva certas pessoas que não tem a cabeça boa. E tenha certeza, Daí, não foi minha intenção, você tem certeza disso. Eu sei que você é gente boa, por isso que eu tô fazendo essa crítica. Te pedi pra fazer a crítica, você aceitou. Ô, Daí, brigadão. Uma coisa do bem, eu não quero... É porque eu gosto de você, assisto vocês todo dia, eu acho que às vezes incentiva uma coisa ruim, aquela brigaiada bobeira. Eu vou pensar 2 vezes antes da próxima vez que eu for fazer alguma crítica nesse sentido. Daí, valeu, beleza, brigadão. mas não fica com raiva de mim por causa disso, não. Eu, raiva? Você tá por fora. Eu já passei dessa fase. Hora vocês têm que me dar uma bola dessa aí, cara. Olha, vem aqui buscar. Então pega aí, vamos lá, ó. Vem aqui e procura o André Isaac. Ele tem 30 bolas aqui. Então eu vou pedir ele aí. Pode vir, ele tem um monte, tá bom? Um abraço pra você, pro Dante, pro Cleiton. Obrigadão. Ô, Daí, gente boa, agradável. Aqui, ó, tudo bem, Pasqueto? Sou fã do programa, abraço ao Dante e ao Cleison. Só entrei para abraçá-los, André, do Parque das Laranjeiras. Ali é minha região, hein? Valeu, André. Pois é. Ali eu comando um pouquinho. E, Já aliás... comandei, né? Hoje em dia eu não tô comandando patavina nenhuma. O Goiás hoje jogou sem lateral direito. O Vitor não é jogador da Série A. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Ediercio. Ediercio, o senhor torce pra quem? Tigrão. Ediercio, foi no jogo ontem? Não, vi pela televisão. Você gostou? Gostei não, mas eu vou fazer igual como nosso amigo falou aí. Paciência. Paciência, o Dante que pediu paciência. Não, é assim, mas todo você dia a gente paciência? pede calma, eu quero mudar um pouco. Agora não quero calma mais não, paciência, entrosamento é assim mesmo. Entendeu? Mas até quando a gente vai ter essa paciência? Aí que eu quero Aí a partir de 6 jogos, aí acho que não precisa ter mais não. Aí você vai arrumar outra coisa. Calma, 3 jogos. Paciência, 3 jogos. Você muda depois de 6 jogos, Dante? Depende, se ganhar não muda não, mas se perder eu mudo. Não, mas se continuar assim, ó, o Ediercio levantou uma lebre. Se continuar assim... O Ediercio, o campeonato tem 38 rodadas. 6 rodadas, elas são importantes. 3 vezes 6, 18 pontos, tá bom, muito importante. Mas, porém, todavia, contudo, nós estávamos falando aqui, o Flamengo estava na zona de rebaixamento no primeiro turno de um campeonato e foi campeão no outro. O Vila Nova em 2008, ele estava lá dentro, ainda conseguiu ficar fora. Então, não é esse momento de entrosamento agora que vai ser o fim do mundo, não. Ô Ediercio, brigadão, viu, Deixa eu falar uma coisa, perguntar uma coisa para ele. Depois da 6ª rodada, se o Vila tiver nessa perenga que tá, aí a gente já pode cobrar? Não, aí não vai pedir nem calma nem paciência. Agora vai pedir assim, tenha muita maneira, assim, o quê? Não, você tá querendo muito do povo, Dante. Então mete o cacete. Depois da 6ª rodada não reclama. Acho que e eu entro com você nesse Deixa eu falar uma coisa aqui pro outro nosso amigo aqui, é o Cleison Teixeira. O Cleison, que agora o Dante estava falando, e ele ouviu mais rádio, igual como eu ouvi ontem, que estavam falando mal do treinador do Vila. Ele é um bom treinador.
E eu ouvi o povo falar, foi da Rádio 630, falando mal do cara. Então tá bom, então tá falado. Obrigado, Edierson. Obrigado, então, pela E a partir de amanhã você ouve a Bandeirantes 820. Ou então a CBN. Aí que tá. Você foi... Aqui, ó. Pasqueto, aqui, ó. Pasqueto, esse Alex Alves é bom zagueiro, hein? Esse que jogou hoje. Ele jogou direitinho, realmente, ele jogou bem. Fala pros colegas aí deixarem de ser pessimistas. Marcelo faz Salville. Não, ninguém é pessimista não, Marcelo. Não, o que a né? gente Não quer, não, claro. Olha o Dante, que tá até virando. Porque a gente quer que o Goiás melhore ainda mais. A gente sabe que o time tá ajustadinho e a gente quer mais qualidade. Não é achar que tá tudo certo. A gente deu exemplos aqui de times que acharam que tava tudo bem e depois... O Eusébio mandou uma aqui, ó. Vocês estão elogiando a preparação física do Goiás, mas não falam que o Walter passou um ano aqui só engordando. E ele confirmou que ele não queria, né, Eusébio? E outra coisa, o preparador físico, o Robson Gomes, tirou o Walter do time e falou, olha, eu quero o Walter para me trabalhar. O Anderson que não quis. Aí a diretoria e o Anderson não deixaram. Ô, Dante, e vamos ser sérios. O Walter tá no Fluminense magrinho e fininho, não joga. No Goiás tava gordinho aqui, mas jogava os 90 minutos correndo, fazendo gol, fazendo diferença. Foi pro Fluminense, tá magrinho, mas não joga. Eles não põem o cara pra jogar. Ele é bom. Mas eles não põem pra jogar. Boa noite, quem tá falando? Boa noite, Pasqueto. Cidelma de Almeida, Aparecida de Goiânia. Oi, Cidelma, você é Goiás, não é, Cidelma? Com certeza. Eu lembro. Não, né, menino? Eu lembro de você, uma voz bonita dessa eu não esqueço nunca mais. Muito obrigada, a sua também é linda. Ah, não é nada, Cidelma, você tá de brincadeira comigo. Cidelma. Não, colega. Colega, você gostou do Goiás ontem? Ou melhor, hoje? Amei. Gostou mesmo, né? Hoje o Goiás jogou bem melhor do que os outros jogos. E já tá tendo mão do Ricardo, né? Quem? Ricardo do técnico. Ah, já tá tendo a mão dele, você acha, Cidelma? Já. Aí ele mexeu, parece que os meninos resolveram jogar. Coisa boa, Cidelma. Tá ficando bom. Você assiste futebol direto, assim, acompanhando e olhando o que o técnico faz e tudo mais, Cidelma? A gente procura acompanhar, né? Porque senão não tem jeito nem de comentar. Um dia eu vou te convidar pra você vir aqui comentar com a Luciana Vitorino, tá, Cidelma? Ah, vamos ver, né? Não sou profissional, não. Sou funcionária pública. Não, mas você vem de noite. Mas tranquilo. Ah, eu queria só falar um negocinho pro Dante. Fala. Pois não. Ele, falando aí da saída que o Renan, pelo menos saiu. Mas você tem que ver que é Renan. Onde que o Vila vai mexer com... Pelo amor de Deus. Se o Vila tivesse dinheiro também, contratava um Renan. Aliás, teve um rapaz que mandou uma mensagem. Com certeza. Ô, Cidelma, um beijo pra você, tudo de bom, viu? Deixa eu só comentar um negocinho rapidinho com vocês. Fala, a respeito filha. daquela briga daquele povo lá, que eu vi hoje. Oh, que vergonha, as meninas até ajeitadas com aquelas coisas feias lá. Meu Deus, aquilo é coisa de maloqueiro. Não é nada, Cidelma. De malandro, aquilo. É igual o Cleiton falou, isso é casa de polícia mesmo, prender e levar todo mundo. Cidelma. Porque quem tava torcendo, afastou, ficou com vergonha. Agora o fim do mundo mesmo é matar o outro com um vaso sanitário. Aí acabou o mundo. Aí Nossa, aí aquilo ali foi pra acabar com o Sique de Goiás. Aquilo ali não é pra falar assim, gente, vai ter Copa do Mundo aqui. A vergonha. E nós não temos condições de vigiar alguém que pega uma arma, simplesmente um vaso sanitário, e vai que tava cheio. E faz um assassinato. Cheio ali, detalhe, viu, Dante? E sem contar que a gente vai ter Copa do Mundo aqui no Brasil. Que vergonha se acontecer uma brigaiada dessa. Ô, Cidelma, um beijo pra você e tudo de bom. Beijo. Liga mais vezes, viu? Cidelma é agradável, né? Entende futebol. Entende futebol. Pasqueto. Aqui, ó. Eu apertei um botão pergunta aqui. você mesmo. Pasqueto, Eu me enrolo nesse trem. Que foi? Bom aqui nisso aqui é o André Pasqueto, Isaac. que é? Mande um abraço pra mim, Igor Felipe, de Caldazinha. A Luciana já tá aqui querendo entrar no estúdio. Não acabou ainda não, viu, Luciana? Nós temos mais 3 minutos aqui. Se tiver alguém na linha aqui, vocês me avisem, por favor. Aí, já tem, que coisa linda. E eu queria agradecer aqui de antemão todo mundo que mandou mensagem, são várias, e valeu mesmo. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É o Lázaro. Lauro? Lázaro. Ô Lázaro, você mora onde, Lázaro? Na verdade eu sou do Mato Grosso, mas tem 5 anos que eu já moro em Goiânia. Mas você tá falando de onde agora? De casa aqui de Goiânia. De Goiânia, Bairro né? Tapual. Você torce pra quem, Lázaro? Olha, na verdade eu sou Vasco da Gama. Você é Vasco? E aqui, em Goiânia eu gosto do Vila Nova. Gosto do Vila? Você foi no jogo ontem, Lázaro? Não, mas eu vi só pela televisão. O que você manda aí? O que você quer? Qual o recado que você quer deixar? Eu queria mandar um recado para aquele programa, a máquina
a marca do pênalti. Assim que acabou o campeonato carioca, aquele ali Lindonor chamou o Vasco de Timeco. Não pode fazer isso não, né? Pode fazer isso não, né, Lázaro? Eu queria que ele respeitasse um pouco a torcida do Vasco e a história do Vasco. Igual nós somos tetracampeão brasileiro, temos uma Libertadores. E aí eu achei muito ruim, assim, muito ofendido, né? Porque nós somos uma torcida muito grande e o Vasco é um time de tradição. Então tá legal, Lázaro. Obrigadão, tá dado seu recado, viu? Falou, um abraço. Outro abraço. O Lázaro ficou na bronca, hein? Mas calma, moçada. Mas eu também penso assim, ó, quando você fala de instituição do time, você fere o torcedor, por mais que de repente o time não esteja bem, você chamar uma instituição como o Vasco da Gama de Timeco, é exagerar, né? Esse lateral esquerdo do Atlético Goianiense jogaria no Goiás? Melhor jogador do Dragão, Diogo, é o João Lucas. João Lucas jogou muito bem, bom jogador. Bom jogador, ele, né? Não sei se ele jogaria no Goiás, mas no Atlético ele tá indo bem. Tá indo bem. Deixa ele lá no Dragão mesmo. O Dragão precisa dele para subir. Boa noite, parabéns pelo programa, cada vez melhor. Quem manda aqui o recado é o Dailo Barros. Até que ponto a torcida esmeraldina pode esperar? A torcida do Goiás pode esperar o quê do time? E aí, Que lugar que o Goiás está? O Goiás hoje é quarto? Quarto colocado. Pode esperar isso aí do Goiás. Eu acho que ela pode esperar do Goiás, acho que de repente em termos de perspectiva, de achar que de repente o time pode render mais. Eu acho que pode esperar essa vontade que o Goiás está mostrando. Acho que até o fim. O Goiás vai brigar muito, ele vai vender caro todos os resultados dele. Bom, você fica, Dante? Se Deus quiser. Eu e o Cleison vamos embora. Vem aí a elegante Luciana Vitorino. Semana passada ela estava de Fiorentina. Hoje ela está de Ache em Aranha Negra. E também o André Isaac daqui a pouco com a sua categoria. O mais ligado André Isaac. Até amanhã, gente. Tchau.